capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Vamos ler aí a partir do versículo 42. E na minha Bíblia tem como título a indução ao pecado. Diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Aleluia! Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, podeis assentar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus, né? Que Deus já está falando. Nós precisamos de ser orientados, nós precisamos de ser conduzidos, nós precisamos de ser guiados. E o Senhor Jesus enviou o seu Espírito Santo, o seu Santo Espírito, para que ele fizesse isso conosco, para que ele nos guiasse, nos orientasse, nos instruísse, nos ensinasse, nos trouxesse a revelação da palavra. Aleluias. Yara, pastor Yara. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela é rica e abundante em informação. E toda ela contém uma mensagem espiritual. E a mão ressequida, né, que foi um acontecimento natural, o Senhor operou o milagre e registrou, porque queria deixar ali uma mensagem espiritual. Glória a Deus. Que é justamente isso, a mão ressequida. A mão significa o trabalho. Está representando o trabalho, onde você trabalha, onde você executa as tarefas. E a gente já tratou disso daqui, quando Kennedy Reagan, depois de cerca de 15 anos de ministério, trabalhando, o Senhor disse: agora você vai começar a entrar no propósito, no plano que eu tenho para você. Seria: você está com a mão ressequida, ainda não está trabalhando naquilo que eu quero que você trabalhe. Ele se espantou com isso, ele já vinha dirigindo igreja, fazendo igreja crescer, já há cerca de 15 anos. E ele ficou espantado, assim, curioso, como que ele disse: até hoje eu não trabalhei, ou até hoje eu não fiz nada para o Senhor, até hoje eu não fiz nada para que estivesse alinhado com o teu propósito. Seria: não fiz nada ainda até hoje. Então Deus respondeu: você se espanta com isso? Você se espanta? Deus é bom, né, gente? Aí o Senhor fala com ele: você se espanta? Muitos morrem e não entram no meu propósito. Glória a Deus. Passa a vida toda, seria trabalhando, indo para a igreja, servindo, mas não entra no propósito de Deus. Seria: ele estaria sendo curado da mão ressequida. Deus queria dizer assim para ele: e muitos vêm e morrem, chega com a mão ressequida e morre com a mão ressequida. Eu nunca morre e eu não consigo curar. Ele não consegue entrar no meu propósito. Glória a Deus.
Aleluias. Amém? Graças a Deus, porque Deus nos chamou aqui. Deus, como já foi dito nessa noite, Deus, quando quer abençoar, Ele já faz a promessa e Ele já dá. No mundo espiritual, Ele já nos concede, mas Ele tem que nos preparar para que essa bênção se materialize. Como já foi dito aqui nessa noite, para que ela não se torne maldição, ou seja, para que a gente não saiba lidar com a grandeza da bênção. No apóstolo Paulo, mesmo ele tendo todo aquele processo, olha um exemplo, tendo aquele processo onde nós observamos o crescimento dele, saiu de maior dos apóstolos para o maior dos pecadores, mesmo assim o Senhor colocou-lhe um espinho na carne, para que, como ele mesmo falou, que orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquela enfermidade, né? Acreditamos que é uma enfermidade que não há um consenso entre nós do que realmente aconteceu ali. E o Senhor respondeu a ele: a minha graça vos basta, Paulo. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e eu coloquei esse espinho na carne, para que você não se engrandecesse com aquilo que eu te dei. Aleluias. Amém? Então Deus tem coisas grandes para nós, muito grande para cada um de nós. Mas Ele precisa trabalhar a gente para a gente receber essa bênção, porque senão a gente não vai saber lidar. Ou seja, a gente vai se envaidecer, vai se orgulhar e a gente vai começar a fazer mau uso da bênção e a gente termina se perdendo e a gente pode perder, inclusive, a salvação. Aí Deus dá uma grande bênção a você, e perde você. Aleluia. Para Deus o mais importante é você. Somos nós. Nós somos o bem maior de Deus. Aleluia. Amém? Nós somos. Então Ele quer salvar a gente, Ele quer resgatar a gente. Glória a Deus. E Ele não quer que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. Amém? Por isso que muitos de nós não chegamos ao propósito dele, porque não sabemos, não somos instruídos, não aprendemos a passar pela luta, pela dificuldade, pela provação, pela privação, que é onde vai nos preparar. É quando nós somos humilhados, desprezados, é quando nós passamos por dor, sofrimento, por fome. É nesses momentos, são essas situações que vai nos preparar, que vai nos forjar, que vai forjar o nosso caráter, a nossa personalidade, que vai formar a nossa fidelidade, o nosso compromisso, porque a gente vai se apegar a Deus de forma que nada, como disse o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Nada. Isso só acontece quando nós nos apegamos firmemente a Ele. Senão, tudo nos separa. É uma dificuldade, é um problema, é uma privação. A gente se orgulha, se envaidece e exige que Deus faça alguma coisa. E quando Deus não faz, a gente abandona tudo. Vai embora. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A gente não passa pela prova. Muitos de nós não conseguimos passar pela prova, porque, como disse aqui a apóstola, a gente quer que as coisas aconteçam. Aleluia. Sem nenhum esforço nosso e sem pagar nenhum preço. A gente quer as coisas de graça. De graça. Mas saiba que de graça é a salvação. Aleluia. Ela nos foi dada de graça. Mas para mantê-la, nós temos que pagar preço. Amém? Imagine um carro que alguém te dá. Vou lhe dar de graça. Mas para você manter o seu carro, você tem que gastar. Se o carro for um Fusquinha, você vai gastar até pouco para mantê-lo.
Mas se te darem uma BMW, se te derem uma BMW, uma Mercedes, um Volvo, já não vai ser tão barato para você manter. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Se te derem um Fusca, não vai ser... Escute, viu? Se te derem um Fusca, não vai ser tão caro mantê-lo. Mas se te derem uma BMW, vai custar um pouco mais. Amém? Então, se a prova está dura e está difícil, se o preço está alto, é porque você não vai ganhar Fusca. Não é Fusca que vai vir. Glória a Deus. Vai vir algo maior. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Você imagine uma BMW, você imagine, se Deus quiser, eu estou falando de carro, mas não é de carro que eu estou falando não, tá? Estou falando de bênçãos, das bênçãos espirituais, daquilo que Deus tem. Você imagine uma BMW, que já é um custo mais alto. Você imagine se Deus pretender lhe dar uma Ferrari, vai ser mais caro um pouquinho. Imagine se o Senhor quiser lhe dar uma Lamborghini, por exemplo. Vou dar uma ideia para vocês. Uma vez eu vi numa revista que o carro, além da manutenção, né, tem, por exemplo, licenciamento anual, que você paga, mesmo que seu carro esteja guardado na garagem. E eu tive a curiosidade de ver qual era o IPVA mais caro do Brasil, do carro. E eu não lembro direito o carro, parecia que era um Porsche, e que o IPVA dele era lá em São Paulo, custava 500 mil reais. 500 mil para você licenciar o carro aqui no Brasil. 500 mil para você pagar o IPVA, o licenciamento. Imagine se Deus quer dar um carro desse a você. Olha o preço que você tem que pagar só para licenciar. Amém, igreja? Amém? Então, se você está passando por prova, por dificuldade, dê glória a Deus. Seu carrinho vai ser melhor. Amém? Seu carrinho vai ser melhor. Não corra não, porque você vai perder. Aleluias. O que o pastor Felipe aqui falou de Daniel, gente, a gente, né, trabalha em um órgão público e recentemente um colega trabalhava em um outro setor e veio trabalhar no mesmo setor que eu. E ele observou uma coisa que eu já tinha observado há muito tempo. Seria assim. Ele veio falar comigo. Sabe como tem gente incompetente aqui? Digo, você descobriu isso, não foi? Foi. Como tem gente incompetente? Lá no serviço público. Aí ele dizia assim, o pior é que pousa de gente, de bons, né, profissionais, de inteligentes, de pessoas capacitadas. Tem essa fachada, mas quem se aproxima e conhece vê que é incompetente. E é verdade. Lá onde eu trabalho, por exemplo, a gente não pode avaliar a quantidade, mas eu acredito que a maior parte se enquadra nesse quesito, e a minoria que tem é que são de fato competentes. Então, o que a Bíblia quer dizer é que Daniel era um exímio administrador, era uma pessoa altamente competente. O trabalho que ele executava, ele não deixava falhas. Ele não errava nos cálculos, não errava, vamos dizer assim, nos processos, não errava na aplicação da lei.
seria ele não errava. Por quê? Isso está ligado diretamente à capacidade. A Bíblia descreve que ele era uma pessoa extremamente inteligente. E eu admiro a inteligência dele, mas não por execução do trabalho, mas por ser fiel a Deus. Aí, para mim, isso é o verdadeiro inteligente. Aleluias. Para mim, esse é o verdadeiro inteligente. Então, além dele ser um ótimo administrador, ele era um excelente servo. Aleluias. Amém? Então, essa competência, nós temos que ter. As duas competências de Daniel. Nós temos que ser muito bom naquilo que nós fazemos. E nós temos que ser melhor ainda servindo ao Senhor. Na fidelidade, no compromisso, no zelo, na obediência. Glória a Deus. Amém? Devemos ser mais fiel ainda. A pastora Yara falou aqui da lei do descanso, né, que muitos de nós confundimos a lei do descanso com a lei do sábado. O que Deus estabeleceu não foi a lei do sábado, como muitos de nós pensamos. O que Deus estabeleceu foi a lei do descanso. A lei do descanso que era aplicada no sábado. Amém? Por isso que hoje alguns criticam, né, os evangélicos, por exemplo, os cristãos, dizendo que a gente não pratica a lei, porque não guarda o sábado. Porque para eles é lei do sábado. Mas na nova aliança, a lei permanece, a lei do descanso. Mas não a aplicação dela no sábado. Então o Senhor confiou a nós cumprir a lei descansando um dia na semana. Essa é a lei. A cada 6 dias você descansa um. Essa é a lei. A cada 6 dias você descansa um. Por que que Deus estabeleceu o sábado? Estabeleceu e decretou como ordem, seria que essa lei fosse cumprida no sábado, porque o judeu é um povo trabalhador demais. Se Deus não estabelecesse um dia para que se cumprisse essa lei, eles não cumpririam. Eles iam ficar sempre protelando, amanhã eu descanso, amanhã eu descanso, amanhã eu descanso. Ia passar uma semana, 2, um mês, um ano, e eles não iam descansar, não iam cumprir a lei. Então Deus determinou a lei é o seguinte, a cada 6 dias, um de descanso, para que vocês, a cumpra, façam isso obrigatoriamente no sábado. Glória a Deus. Amém? Descanso do trabalho. Mas nós não podemos cessar ou não podemos descansar de fazer o bem. Amém? Porque tem coisas que o Senhor disse que nós devemos fazer em tempo. Primeiro o Senhor diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo. Não é? Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Em resumo, para tudo há um tempo determinado. Olha só. Então, ele descreve lá, né? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Ele sai dizendo, para tudo há um tempo. Aleluias. Mas existem algumas coisas que a Bíblia também diz para a gente, que não existe tempo. Ok? Uma delas, qual seria? A pregação da palavra. Em 2 Timóteo 4, 2 e 3, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Juntarão mestres que atenderão os seus desejos, aquilo que eles querem, não que vão anunciar ou pregar essa doutrina.
E em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, ou seja, em tempo e fora de tempo, seria com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Pregue em tempo e fora de tempo e ore em tempo e fora de tempo. Pregue sem cessar, né? Sempre que tiver oportunidade, seria, e ore constantemente. Glória a Deus. E está aí também dentro do nosso descanso, seria o mandamento de fazer o bem. A gente não pode descansar de fazer o bem. Amém? O descanso é do trabalho, do labor, mas não de fazer o bem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então para o nosso texto, a leitura que nós fizemos. O Senhor fala conosco aqui nessa leitura, e eu chamo a atenção da igreja, de todos nós, para essa orientação do nosso Senhor. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e Deus não é de estar revelando tudo. Deus é de estar nos instruindo ali com pouco e com o suficiente. Deus espera que a gente creia nele, Deus espera que a gente acredite nele, Deus espera que a gente confie nele. É isso que ele quer, que a gente ouça e obedeça, sem questionar, sem duvidar, sem temer. Que a gente ouça e obedeça incondicionalmente. Glória a Deus. Amém? Porque Deus poderia simplesmente, por exemplo, fazer uma promessa para você, Abraão, fez uma promessa para Abraão. Deus poderia simplesmente revelar a Abraão: olha, Abraão, vou fazer uma promessa a você, mas você vai passar por umas lutas, as dificuldades. Eu vou prometer a você e vou fazer de você uma grande nação. Mas isso vai demorar. Você vai ter que esperar 25 anos para se cumprir essa promessa. Só daqui a 25 anos é que eu vou cumprir essa promessa. Vou abrir o ventre de Sara, vou abençoar o ventre dela, e é ela que vai gerar o filho. É de vocês dois que vai gerar essa promessa. E esse filho será uma bênção, abençoarei ele, abençoarei sua descendência e farei de você uma grande nação. Essa nação que eu estou prometendo a você, ela vai alcançar o mundo inteiro, porque através de você vai vir o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, o meu filho. E essa descendência sua não vai ser só uma descendência sanguínea, mas vai ser uma descendência, vai ser atribuída a você, os descendentes, também pela fé. Todos aqueles que, da sua descendência, que virá o Messias, o Salvador, nascer, acreditar nesse Salvador, ele será imputado como uma descendência para você. Por essa razão, conte as estrelas, veja as areias, os grãos de areia. Por essa razão será dessa forma. Vai ser uma grande multidão incontável. Entendeu, Abraão? Delício. Então vamos lá. Ora. Aleluia. Deus poderia fazer isso? Sim. Mas e onde estaria a fé de Abraão? Já sabe tudo o que vai acontecer. Para que crer? Já sei o que vai acontecer, vou só esperar. Aqui está levando, porque já sei até quando eu vou me preparar tudo para quando chegar a bênção, cumprir, etc, etc, etc. Mas Deus não faz assim, porque Deus espera que a gente confie nele. Saia da sua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Pronto. Acredite e confie em mim. Vai-se embora. Seria, para onde, Senhor? Eu não sei para onde ir. Onde é a terra? Como é a terra? Como é lá, Senhor? É bom, é ruim? Olha, já pensou Abraão questionando Deus? Para onde, Senhor? Eu não sei. Como é a terra lá? É boa, é ruim? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver lá? Eu vou viver de quê? Aleluias. A gente quer fazer isso com Deus. Não. É para sair? Sim, Senhor. Aleluia. A gente tem que fazer isso. Então, o Senhor dá dicas para a gente. E nesse texto que nós lemos, nós temos essa dica. Ele disse, olha, muitos de vocês vão desanimar, se entristecer, vão tropeçar. Porque vocês se envaidecem,
porque vocês desejam alguma coisa, porque vocês andam pelo caminho errado, porque vocês pegam a coisa errada. Mas se isso acontecer, deixa eu dar uma dica para vocês. Se for sua mão, pegou alguma coisa errada, se for seu pé, andou pelo caminho errado, é melhor que você arranque isso fora, é melhor que você se prive, é melhor que você extraia isso de você, extraia, se for o caso, até um membro do seu corpo, arranque fora, porque é melhor que você tire isso que atrapalha a sua vida, que atrapalha você de ser fiel, e ir para o céu, do que você permanecer com isso que está te atrapalhando e você ir para o inferno. No inferno, se você for para lá, a situação lá é a seguinte: lá é um fogo, você vai ser jogado dentro do fogo, dentro da fornalha ardente. Se aquela que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançada era quente, você imagine a do inferno, é muito mais quente. Aquilo ali é outra mensagem para nós. Seria assim: aqueles que são jogados dentro da fornalha. A fornalha está reservada a toda a humanidade, que é o inferno, não é uma fornalha. A fornalha está reservada a toda a humanidade. Mas aqueles que creem em mim, olha lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, eu livro da fornalha. Amém? Eu livro da fornalha. Aí ele diz para a gente, lá se você não for fiel, né, deixar que as coisas atrapalhem, você será lançada lá dentro do fogo. Uma dica: o fogo de lá não se apaga. E lá tem uns vermes. Esses vermes que ele fala não é simbólico não, tem mesmo. E esses vermes fala, e além de você estar queimando e ardendo dentro do fogo, você ainda vai ser atormentado. Olha a situação. Ainda vai ser atormentado lá dentro. Então ele está dizendo, em resumo, olha, lá no inferno você não deve passar nem na porta. Então faça de tudo, renuncie a tudo, para que você não passe nem na porta, porque lá é um lugar terrível, terrível, e gente, e é verdade. Aleluias. Então ele disse, eu chamo você para ser sal. Se o sal não salgar, se perder o sabor. Em outra passagem ele diz, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens e lançado fora. O homem, o cristão, perde o sabor quando é desobediente, quando ele se torna infiel. Então ele quer dizer isso aí, se você se tornar infiel, você vai perder o sabor. Você não vai salgar, você não vai servir para nada, só para ser pisado. Olha o que ele coloca, pisado pelos homens e lançado fora. Você vai viver uma vida aqui de humilhação e depois vai ser lançado no inferno. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, Deus nos chamou, passamos por prova aqui, mas nós não desistimos de esperar no Senhor o cumprimento da sua promessa. Não desistimos. Alguns desistiram. Nós não desistimos de esperar, porque Deus sabe o tempo que Ele determinou para que se cumprisse. Amém? Nós estamos sendo preparados para a grande bênção que está por vir. Nós que estamos aqui, estamos sendo preparados para a grande bênção que está por vir. Aleluias. Está próximo, né? O Senhor falou, é porque assim é.